Começou hoje o pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Universidade Federal do Sergipe desenvolve pesquisa com radiação ultravioleta contra a Covid-19. Corpo de Bombeiros retoma a campanha Quarentena Solidária. E mais, conheça histórias de quem transformou o diagnóstico do autismo em superação e empatia. Terça-feira, 6 de abril, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O governo do estado da Bahia publicou na edição de hoje do Diário Oficial do Estado um novo decreto declarando o estado de calamidade pública em todo o território em virtude da pandemia da Covid-19. Este é o terceiro decreto do tipo publicado pelo governo baiano para fins de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. A medida autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais no âmbito das suas competências. A publicação do decreto segue normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional e viabiliza a liberação de recursos por parte do governo federal para que sejam aplicadas nas medidas de prevenção, controle, contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. Começou hoje o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021, com valores que variam de R$ 150 a R$ 350. O pagamento para quem nasceu em janeiro caiu hoje em conta digital aberta pela Caixa Econômica. O dinheiro poderá ser usado para compras, transferências e pagamentos de contas pelo aplicativo Caixa Tem. Mas atenção, o saque só ficará disponível a partir do dia 4 de maio. O governo pretende pagar 4 parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375 para os beneficiários do novo auxílio emergencial. O valor vai depender do tamanho da família, sendo que as mulheres, chefes de família, devem receber o valor mais alto do auxílio, R$ 375. Neste ano, apenas uma pessoa por família poderá receber o benefício. Em 2021, o governo federal deverá pagar cerca de 44 bilhões de reais a 45,6 milhões de pessoas. Em 2020, pagando 5 parcelas de R$ 600 e 4 parcelas de R$ 300, o governo desembolsou 293 bilhões de reais para atender 67,9 milhões de pessoas. O montante foi suficiente para aquecer a economia e diminuir as desigualdades ampliadas pela pandemia. O auxílio emergencial foi fundamental, inclusive para mitigar ou para reduzir o impacto no PIB, né, no PIB brasileiro. Nós tivemos uma queda do PIB de 4,4%, né, mas as projeções, considerando a ausência do auxílio, eram de 8% a 15% de queda, justamente porque isso injetou dinheiro na economia, né? E o valor do auxílio pago ano passado, em 2020, né, proporcionou a retirada de pessoas momentaneamente da pobreza, né, da extrema pobreza, e isso foi super importante, né? Inevitavelmente, com essa nova proposta, a gente não chega a isso, né? Temos estudos aí do INSPE que já fizeram projeções de que nós não vamos ter saída da linha de pobreza, né? Muito pelo contrário. Ano passado, a estudante Mariana Oliveira foi uma das beneficiadas pelo auxílio emergencial. O dinheiro ajudou e muito nas despesas da jovem, que mora sozinha e longe da casa dos pais. Além de ser estudante, eu ainda estou desempregada, então eu ainda dependo, né, no caso da minha mãe. Então, esse dinheiro ele veio contribuir muito, né, para os gastos do dia a dia, né, com feira, com transporte, com tudo. O dinheiro foi basicamente para isso, né, para aluguel, para os gastos do dia a dia mesmo, para aluguel, mercado, etc., pagamento de contas, né. O calendário de pagamento do Auxílio Emergencial 2021, que começou a ser cumprido nesta terça-feira, vai seguir as datas de nascimento dos beneficiados. Para quem recebe o Bolsa Família, o cronograma de pagamento é feito à parte.
A primeira parcela cairá nas contas destes entre 16 e 30 de abril. Nos moldes como está, o auxílio emergencial atual demonstra ser insuficiente. Por isso, há quem aposte na criação de um programa de distribuição de renda que dê realmente conta das necessidades das famílias em situação de pobreza. É fundamental que a gente pense, sim, em programas mais robustos de distribuição de renda, né? Principalmente não só dedicados apenas à disponibilização de renda, de transferência de renda. A gente precisa dar conta também do acesso aos serviços públicos, né? O acesso à saúde, à educação, para dar conta de um indicador, ou para dar conta de uma pobreza que é multidimensional, né? Você tem uma pobreza em termos de renda, mas também uma pobreza em termos de acesso a serviços públicos, né? Então, tudo isso tem que estar casado e a gente precisa, sim, pensar nisso, porque temos aí uma progressiva diminuição dos direitos, né? Uma informalização do trabalho muito grande e a renda, mesmo de quem trabalha hoje, não está sendo suficiente, né, para manter as pessoas ou para manter uma vida digna, né, e o acesso ao mínimo que uma pessoa precisa ter para se manter viva dignamente. Só uma correção e reforçando que o valor do auxílio ele varia entre R$ 150 a R$ 375. Vamos agora para o telão ver os dados da Covid aqui na região. Vitória da Conquista, 23.551 casos confirmados, 60 nas últimas 24 horas, 261 casos ativos, 22.900 recuperados, 380 óbitos. Taxa de ocupação de leitos, 70 leitos de UTI, 91% ocupados, 78 leitos clínicos, 53% ocupados. Agora você vai ver os dados lá de Jequié. Na Cidade Sol, são 13.305 casos confirmados, 71 nas últimas 24 horas, 513 casos ativos, 12.479 recuperados, 262 óbitos. Ocupação de leitos, Jequié volta ao estado crítico, são 100% dos leitos ocupados lá de UTI, lá são 29, leitos clínicos são 58, 60% ocupados. Agora Itapetinga. Em Itapetinga são 4.181 casos confirmados, 6 nas últimas 24 horas, 391 ativos, 3.695 recuperados, 101 óbitos. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão no enfrentamento do novo coronavírus, desenvolvendo pesquisa com radiação ultravioleta, como a que criou 6 caixas de desinfecção de máscaras. São máscaras descartáveis de filtro N95. A tecnologia permite a reutilização do equipamento de proteção individual utilizado pelos profissionais da saúde, protegendo contra as contaminações no ambiente hospitalar. Colocar o conhecimento e a tecnologia a serviço da proteção e do cuidado com a saúde. Essa é a disposição de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, responsáveis por desenvolver 6 caixas de desinfecção de máscaras descartáveis de filtro N95. E a gente viu a necessidade aí por causa da Covid. Primeiro foi a questão das máscaras que estavam escassas, né, as N95, que não podem ser tratadas de qualquer forma. Tem vários tratamentos que a gente faz para uma máscara comum que não podia ser usado para N95. E a gente viu que o pessoal no mundo estava fazendo o tratamento com UVC dessas máscaras. Então, o primeiro projeto foi desenvolver cabines de desinfecção de máscaras para distribuir aos hospitais públicos aqui em Sergipe, inicialmente, né? Depois a gente até disponibilizou o projeto para outros hospitais de outros locais, né? Trocamos informação com várias pessoas, outros grupos do Brasil, e fizemos isso. Para você entender como funciona a caixa ultravioleta, preparamos essa representação simples que lembra o material genético do vírus. Esse germe, ele pode ser feito de DNA, possuindo 2 fitinhas, como essa representação aqui, ou de RNA, com uma fitinha só. Quando a luz ultravioleta atinge o vírus,
essas ligações são quebradas, se rompem e não conseguem mais se unir. A caixa é composta de lâmpadas que emitem UVC, né, que é uma radiação eletromagnética nessa região, que tem propriedades que são bactericidas, né, fungicidas. Então, um tipo de uma frequência, uma radiação que ela pode inativar o vírus. É sabido que a radiação ultravioleta prolongada é prejudicial à saúde humana, mas para se evitar queimaduras ou outras alterações no organismo, a caixa possui um dispositivo que interrompe a radiação ao ser aberta. No momento que a tampa é aberta, ele desliga as lâmpadas, justamente porque a radiação ela pode causar problemas tanto para a pele e principalmente para os olhos, né? Além da caixa de desinfecção de máscaras N95, os pesquisadores da UFS desenvolveram também um rodo ultravioleta que auxilia na prevenção e combate do novo coronavírus e ajuda a proteger a equipe de limpeza dos equipamentos de saúde. E assim, a universidade pública, nesse período de emergência em saúde, vai cumprindo a sua função social ao dar respostas rápidas às necessidades urgentes da sociedade. No Brasil, as universidades públicas, principalmente, têm atuado fortemente em várias ações no combate da Covid. Essa ação específica de luz ultravioleta tem sido feita também em outros locais. Então, é um benefício não só para o momento da pandemia, mas para o futuro. Espero que seja aplicado aí. É isso aí. Viva a ciência, viva a universidade pública por mais investimentos e mais pesquisas. Chegou a hora da previsão do tempo, céu nublado com possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e região sudoeste. Tempo nublado e possibilidade de chuva durante o dia de hoje em Vitória da Conquista. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. Para esta quarta-feira, previsão de céu parcialmente nublado, com temperatura mínima de 16 e máxima de 27. Na quinta-feira, céu encoberto. A temperatura mínima deve ser de 17 e a máxima de 22 graus. Vamos agora conferir a previsão do tempo para outras cidades da região sudoeste. Em Barra do Choça, chuvas isoladas. Os termômetros variam entre 16 e 28 graus. Em Itapetinga, possibilidade de pancadas de chuva. A menor temperatura é de 21 e a máxima de 31 graus. Em Jequié, tempo nublado e possibilidade de pancada de chuva durante a noite. A cidade registra mínima de 21 e a máxima de 32 graus. No próximo bloco, o Corpo de Bombeiros retoma a campanha Quarentena Solidária. E também você vai conhecer histórias de quem transformou o diagnóstico do autismo em superação e empatia. A gente volta já. FLIAM, Feira Literária de Andaraí. A leitura faz andar o mundo. 25 a 28 de março, formato virtual. Mesas, lançamentos, oficinas, artes. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Homenageado Paulo Freire, 100 anos. Realização: Viver Cultura e Meio Ambiente. Apoio financeiro: Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Apoio UESB-FM e TV UESB. Educação para uma vida plena. Nessa pandemia, a regra é só sair de casa para coisas fundamentais e doar sangue é uma delas. Por isso, a Imob está tomando todos os cuidados, com acesso às dependências controlado, poltronas de doação separadas e reforço na higienização. Agende sua doação através do site, e-mail, mas venha de máscara e sem acompanhante. A solidariedade não pode ficar isolada. Doe sangue. Governo do Estado. Minuto da vacina. Já fui imunizado contra a Covid-19 com as 2 doses da vacina. Quando poderei circular de forma segura sem o uso da máscara?
quando você estiver em ambientes bem ventilados e pouco aglomerados, onde todos estejam vacinados ou já tenham seguramente tido a doença. Em um almoço de família, por exemplo, avalie quantos participantes já estão nessa situação, quantos estão em grupo de risco, quanto tempo vai durar esse almoço e em que ambiente ele vai ser feito. Aí você decide. Mas lembre-se que, se bem usadas, as máscaras oferecem uma proteção em torno de 80% com relação à infecção. Em função do que foi dito, considere que máscaras ainda permanecerão por um bom tempo, mesmo entre os já vacinados, como mais uma camada de proteção, visto que estamos ainda em um período de alta transmissibilidade da doença. A vacinação é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. Por isso, imunize-se, valorize a vida. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas, com você na luta contra o coronavírus. O WESB Notícias está de volta. O câncer de mama é um tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo. Considerando isso, todos os métodos para a detecção precoce dessa doença são extremamente importantes, pois as chances de cura estão intimamente ligadas ao diagnóstico precoce. O professor da WESB, Berley Meira, especialista em citologia clínica e é atualmente uma das referências em citologia mamária. Esse estudo tem ajudado no diagnóstico precoce do câncer de mama. Em 2019, aos 38 anos, Regina descobriu que estava com câncer de mama. O diagnóstico veio após um ultrassom de rotina. Como o câncer foi descoberto logo no início, o tratamento foi rápido e hoje ela já está curada. O diagnóstico precoce foi, assim, fundamental até demais, porque eu consegui conservar a mama, eu consegui fazer o tratamento de certa forma mais leve do que se fosse um câncer mais agressivo. E hoje eu estou curada, né? Como foi precoce, não me deixou sequelas, não me deixou metástase. Então, descobrir precoce foi bem valioso. O câncer de mama é o câncer que mata mais mulheres no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020, aqui no Brasil, foram 66 mil novos casos e 18 mil mortes. A detecção dessa doença de forma precoce pode ser fundamental para salvar vidas. Os primeiros sinais da doença são nódulos nos seios. Após identificar esses nódulos mamários, a mulher deve imediatamente procurar um médico. O processo de confirmação se o tumor é benigno ou maligno pode ser realizado por meio do método de citologia mamária. Infelizmente, ainda não tem uma prevenção para a gente falar assim, olha, vamos prevenir como câncer de colo de útero, mas um diagnóstico precoce, isso é muito válido, porque a precocidade desse achado, né, se você acha um câncer no estágio inicial, você acaba tendo muito mais sucesso do que achar esse câncer num estágio avançado. E a citologia, né, mamária, né, que é feito pelos médicos, ele colhe o material, a punção, e manda para citologista, como eu, que não sou médico, né, sou citologista, sou farmacêutico citologista, e a gente faz o diagnóstico. Isso tem ajudado demais. O método da citologia mamária já é utilizado há décadas, mas em 2016, cientistas do Japão começaram a consolidá-lo. No ano passado, foi lançada pela Academia Internacional de Citologia o sistema de Yokohama. Nesse método, células mamárias são retiradas dos seios das mulheres com uma agulha. Esse procedimento evita, na maioria dos casos, uma cirurgia com fins de diagnóstico e auxilia na detecção de um nódulo maligno ou benigno em laboratório. Chegando esse material, ele é processado e agora ele é levado ao microscópio e ali diz se tem a presença de células malignas ou não. Então, a importância, né, justamente é essa, dizer se tem células malignas naquele conteúdo ou não. Isso não tendo, e a grande maioria não tem, é bom salientar isso, que 90% desse material ele é benigno. Então, o simples fato de ter um caroço, né, de você ter ali um nódulo na mama, não quer dizer que aquilo é câncer. Na verdade, a probabilidade é de não ser. 90% é de não ser. O professor destaca ainda que, por ser um método de baixo custo, pode ser realizado no próprio ambulatório, possibilitando um resultado rápido e com alta taxa de detecção. Esse método é muito eficaz.
muito bom por conta do preço, do valor, né, do custo, da sua rapidez no diagnóstico, né? Isso vale muito para país, né, vamos dizer, em desenvolvimento como o da gente. Depois de 2 anos do diagnóstico de câncer de mama e curada da doença, Regina deixa um conselho. Se tocar sempre, se amar acima de tudo, né? Porque para se tocar tem que ter amor próprio primeiro, não é verdade? Então, se toquem, procurem médicos periodicamente, quem não tem casos, né? Uma vez por ano, deve sim procurar médicos profissionais, se cuidar, porque é esse cuidado que faz a gente descobrir cedo e se tratar e ter um tratamento eficaz. Importante esse conselho de Dona Regina, que bom que ela está curada. Prevenir é uma das melhores formas de lutar. E o Corpo de Bombeiros retomou a campanha Quarentena Solidária, com a arrecadação de alimentos não perecíveis e artigos de higiene pessoal. O repórter Gabriel Pires tem as informações. Olá, Tiago. Olá a todos que nos acompanham aqui no ESB Notícias. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia retomou a campanha Quarentena Solidária, que tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para doar para famílias em situação de vulnerabilidade social durante essa pandemia. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Capitão Sertão, aqui do Corpo de Bombeiros. Capitão, é um momento difícil, a pandemia já dura mais de um ano, as pessoas estão realmente necessitando dessa ajuda. Exatamente. E existe aquelas pessoas que estão numa situação realmente ainda mais agravada. E mais uma vez a corporação em todo o estado da Bahia, ela retomou essa campanha, que deverá durar até o dia 30 de abril. Então nós estamos arrecadando, além de alimentos, componentes da cesta básica, também alguns itens de limpeza, né, de higiene. Então, as pessoas podem encaminhar as doações aqui para o quartel do 7º Grupamento de Bombeiros Militares e também no setor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, que funciona lá no DISEP, né? Distrito Integrado de Segurança Pública. Tem alguns telefones disponíveis para a doação, né? O 77-3422-8223 e também o 77-3425-8353. E como o senhor falou, os pontos de coleta desses materiais aqui no centro, na sede do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, próximo do antigo aeroporto, e também lá no DISEP, lá no bairro Jurema. Exatamente. Aqui pode ser feito em qualquer dia da semana, em qualquer horário, já que a gente mantém, né, o nosso serviço ininterrupto. Obviamente que preferimos que seja durante o dia, né, para facilitar para a própria pessoa, né, para o próprio doador, tendo em vista aí as questões dos decretos, as normas de distanciamento. Ressaltamos que essa entrega desses donativos está sendo feita de forma segura, né? A pessoa pode ficar tranquila que os nossos bombeiros estão orientados aí para recepcionar esses materiais de forma segura, né? Sem aglomeração. Lá no DISEP poderá ser feito preferencialmente durante a semana em horário comercial. E temos sim alguns supermercados aqui na cidade, identificados com o slogan da campanha Quarentena Solidária, onde as pessoas poderão também doar nesses locais. Ok, Capitão Sertão, muito obrigado pela sua entrevista. Está aí, pessoal, campanha Quarentena Solidária do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Importante todo mundo ajudar. Voltamos ao estúdio. Alô, Gabriel, obrigado pelas informações. Doe você também, faça parte dessa campanha de solidariedade. O autismo é um distúrbio no desenvolvimento infantil que impacta na interação social, comunicação, aprendizagem e na capacidade de adaptação. Na reportagem você vai ver exemplos, histórias reais de quem enfrentou as barreiras do autismo e falta de informação e o preconceito. Nessas tirinhas minúsculas, feitas com todo cuidado, Maria Esté deixa expresso seu talento e amor pela música. Ela gosta de cantar, inclusive ela tem um tom de voz muito bom, ela já cantou em praça pública, assim, em algum evento da CAEPA, gosta de ficar escrevendo música, escreve música em letras tão pequenas que para você enxergar só mesmo com a lupa. Mas tudo dela é voltado para a música. Se é o celular, é música. Se é a televisão, é música. Tudo dela é voltado para a música. Instrumento ela não toca, não. Mas futuramente eu vou incentivar ela também a isso, porque eu vejo que ela gosta de violão também.
Outros instrumentos que faz barulho ela não gosta, mas o tom de violão ela gosta. Mas dela mais é cantar, escrever as músicas, copiar as músicas, é isso que ela gosta. Esté tem 19 anos. Autista, ela participa ativamente das atividades da Associação Conquistense para atendimento especializado a pessoa autista, uma entidade que vem contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e da autonomia da jovem. No começo, Esté era uma menina que ela não socializava com as pessoas, ela sempre foi sozinha, gostava de ficar no seu canto. Aí depois da associação, depois do convívio com outras pessoas, Esté foi mudando. Esté hoje, ela convive no meio de muita gente, às vezes até com barulho, porque os autistas não gostam de barulho. Então, foi desenvolvendo mais a fala, foi desenvolvendo o intelectual dela. Hoje ela é uma menina assim que ela se socializa muito melhor do que antigamente. Assim como Esté, Gabriel, que completa 3 anos no mês de maio, também é autista. A descoberta da condição do menino ocorreu há bem pouco tempo e tudo começou quando a família notou alguns traços no comportamento da criança. 1 ano e meio, a gente já percebia alguns traços nele, a começar pela fala, que ele não falava, ele balbuciava algumas palavrinhas assim, mas a comunicação não havia com ele. Também alguns traços assim que a gente observava nele, de brinquedos que ele colocava no dedo, de algumas ações que ele ficava girando no próprio sentido do corpo. Então isso despertou na gente já uma cisma, né? Ficou aquela coisa assim, uma dúvida, o que pode estar acontecendo, até porque eu e minha esposa tivemos mais 2 filhas e foi totalmente diferente a forma de desenvolvimento delas, né? Elas falaram desde cedo, começaram a andar desde cedo, já ele não, teve todo esse atraso. Após passar por atendimento neurológico, constatou-se que Gabriel era um autista clássico. A descoberta chocou a família no início, mas logo depois partiram em busca de apoio e acompanhamento para o filho. Até então, para a gente era tudo muito novo. Então, assim, a princípio, a própria neuro já encaminhou a gente para alguns profissionais, psicólogo, terapeuta ocupacional, para a própria fonoaudióloga que a gente já fazia, e também a gente, com os amigos, teve orientações de outros profissionais que a gente pudesse recorrer. Ele é muito grudado comigo, é muito carinhoso e me quer do lado dele o tempo todo. Então, para mim, é muito especial. Eu tento sempre estar presente, né? Estimular como eu posso, fazer o que eu posso por ele mesmo, assim. Gabriel também é atendido pela CAEPA. A família já vive a expectativa de ver o menino se desenvolver cada vez mais. E ele tendo esse acompanhamento, a gente sabe que ele pode ir longe. E a CAEPA está dando esse suporte, os profissionais de lá estão nos dando esse suporte. É uma luta diária, né? A gente não tem sempre essa base, mas é muito importante. Contar histórias como a de Gabriel e Esté é contribuir para que a sociedade conheça cada vez mais as especificidades do autismo, dando visibilidade, conscientizando e mostrando que quando os autistas eles são estimulados, eles podem surpreender positivamente. Verdade, Luiz. O diagnóstico nem sempre é fácil, muitas vezes chega tardiamente, porém se torna exemplo de superação, aprendizado, empatia e amor incondicional. Esses anjinhos azuis melhoram a gente como pessoa e abrem o nosso coração para as diferenças. O ESB Notícias termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 34248763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.